Três informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que talvez você não saiba. Primeira informação: você sabia que a Lei Geral de Proteção de Dados só protege os dados pessoais de pessoas naturais? Como assim, Silvia? Quem são as pessoas naturais? Eu e você que estamos vivos. De acordo com o Código Civil, a pessoa natural ela começa com a vida e termina com a morte. Então, as pessoas que estão vivas são consideradas pessoas naturais. Antigamente, a legislação trazia a informação de pessoa física. Então, talvez para você faça sentido pensar como pessoa física, mas hoje é pessoa natural. Então, os direitos da pessoa natural começam com a vida e terminam com a morte. Isso significa que a Lei Geral de Proteção de Dados não protege o dado dos mortos. Nossa, mas isso não seria uma falha da lei? Eu acho que sim. E você? O que você acha? Vamos dar uma olhadinha quantos dados pessoais de mortos são tratados após, obviamente, a morte? Então vamos lá. A pessoa morreu no hospital. Primeiro tratamento, tem que ser feita uma declaração pelo médico de que houve o óbito, então vai ser declarada a data da morte, o horário da morte e a causa da morte, primária, secundária e se tiver terciária também. Muito bem, com esse documento, isso é entregue lá para a família e a família vai ter que fazer toda a parte do funeral. Então vai ser comunicado a parte, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem isso mais centralizado na prefeitura. Então você tem que ir lá no lugar do funerário, lá no serviço funerário de São Paulo, dar entrada na documentação. Então também com essa certidão. E aí todos esses dados estão sendo tratados também dentro da prefeitura ou da funerária, aí dependendo da sua cidade. Muito bem, depois disso, ainda será compartilhado no cemitério. Depois disso, será compartilhado nos órgãos públicos para dar baixa naquele CPF. Depois disso, será compartilhado também com os bancos, caso aquela pessoa tenha contas bancárias nas instituições financeiras. Se ela deixou bens, ainda vai ter o inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Existem casos que é obrigatório ser judicial, por exemplo, quando há interesses de menores, ou seja, quando pessoas menores de 18 anos são herdeiras dessa pessoa que faleceu. Ufa! Olha quanto tratamento de dados de pessoas mortas que não são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados nós estamos falando aqui. Aqui no meu escritório, por exemplo, eu tenho um caso de um inventário que já está completando 18 anos. Imagina, no curso do inventário do senhor que faleceu, durante ele, a esposa também faleceu. E aí trouxe mais essa parte dela também para o inventário. Eu sei que houve briga de herdeiros e o processo já se arrasta há 18 anos. E por causa disso, todos os dados dessas duas pessoas que faleceram, que estão mortas, não são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabia dessa informação? Que a Lei Geral de Proteção de Dados não protege o dado de pessoas mortas? A Lei Geral de Proteção de Dados também não protege dados empresariais, ou seja, razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço comercial, e-mail comercial, telefone comercial, nada disso é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Silvia, então você está me dizendo que se eu estiver fazendo a adequação de uma empresa que só presta serviço exclusivamente para outra empresa, ou seja, o que a gente chama no mercado de B2B, ou seja, business to business, eu não preciso adequar porque ali só tem dados empresariais? Não, eu não falei isso. Eu só falei que a Lei Geral de Proteção de Dados não protege os dados empresariais. Mas quando a gente celebra um contrato entre duas empresas, você coloca assim, exemplo, a empresa ABC Limitada, inscrita no CNPJ número tal, com o endereço número tal, neste ato representada por... E aí vem o nome de uma pessoa natural, que pode ser o sócio, pode ser um gerente, pode ser quem ali no estatuto social ou no contrato social está estipulado que responde judicial e extrajudicialmente por aquela empresa e pode assinar por ela. E aí tem os dados de uma pessoa natural que representa aquela empresa. E também vai ter os dados da pessoa natural do contratante. Tem os dados das pessoas naturais que representam a empresa contratada e que representam a empresa contratante. E no final de todo o contrato,
duas testemunhas também assinam e ali também existem dados pessoais. Então, mesmo que a tua empresa faça negócios com outras empresas, B2B, como eu falei, elas são obrigadas a se adequar. Até porque trata-se também os dados pessoais dos empregados dessa empresa. Então, de toda forma, tem que fazer adequação. Lembra que eu sempre falo aqui, nenhum CNPJ, independente do ramo de atuação, independente se tem ou não fins lucrativos, nenhum CNPJ foi isento de se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, todos os órgãos públicos também são obrigados a se adequar. Informação número 2, olha que interessante. Muita gente acha que a Lei Geral de Proteção de Dados é apenas uma lei federal, mas não é. Olha que legal, a emenda 115 colocou e inseriu na Constituição Federal, no artigo 5º, que é o artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais, o inciso 79, que garante que o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, hoje é direito e garantia fundamental. Essa também é uma informação que muita gente não sabe. Então, quando uma empresa não se adequa à Lei Geral de Proteção de Dados, ela não está só violando uma lei federal, ela está violando direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal, o que agrava muito mais a situação. Tá gostando desse conteúdo? Até esqueci de me apresentar. Se você não me conhece, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e se este conteúdo estiver fazendo sentido para você, antes de ir embora, deixa o seu like. E a terceira informação que talvez você não saiba é que proteção de dados é diferente de privacidade. O conceito de proteção é quando você protege aquele dado de acesso indevido, que seria mais ou menos o conceito de incidente com dados pessoais. E o que é a privacidade, Silvia? A privacidade é aquilo que nós temos de mais precioso. Nós temos 3 vidas, de acordo com o professor Davis Alves. Nós temos a nossa vida pública, que é aquilo que a gente deixa as pessoas saberem. Nós temos a nossa vida privada, que é o que a gente não quer que as pessoas conheçam. E todos nós temos a nossa vida secreta. E para que tudo isso fique realmente protegido, que a privacidade, a sua vida privada e a sua vida secreta sejam protegidas, há necessidade da proteção dos dados pessoais. Então, não existe privacidade sem proteção de dados. Você sabia dessa diferença? Então, se você gostou desse vídeo, aperta o like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo, porque todos os dias, sem exceção, eu trago um vídeo para ajudar você no seu dia a dia quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados e proteção de dados efetivamente. Até o próximo!